Muito bem, alunos, vamos aqui para mais uma aula de pesquisa operacional, fazer aqui nesse exemplo o comentário da interpretação econômica do dual, conforme vocês podem acompanhar aí na nossa apostila, tá bom? Muito bem, fazer interpretações não é uma tarefa muito fácil, aliás, a interpretação até é fácil, difícil é explicar a interpretação. Tá, beleza? Então eu vou aqui devagarzinho, vocês vão lendo, né? Às vezes entende lendo a apostila, às vezes entende o comentário que eu estou fazendo aqui. Muito bem. Então, conforme vocês vão verificar no exemplo, né, lá no início, é dado um exercício, né, que pede que para maximizar o lucro, foi lá dado, né? O exemplo de programação de produção dos itens P1 e P2 é dado o quadro, né, com os recursos R1 e R2, e daquele quadro, né, a gente construiu esse modelo, em que é para maximizar o lucro, né, então o preço dos produtos, pelo que foi dado na informação, o lucro é 50 para cada P1, então X1 é a quantidade de P1, e 90 para cada P2, X2 é a quantidade de P2. Então 50 X1 mais 90 X2. E são dados dois recursos, recurso R1 e R2, e dizem que eles têm essa disponibilidade. Então 2x1 mais 3x2 é menor ou igual a 300 e 10x1 mais 5x2 menor ou igual a 1000. Como nós vamos produzir P1 e P2, então x1 e x2 maior ou igual a 0. Beleza. Daí, resolvemos pelo simplex e eu trouxe aqui para vocês já a solução. Tá? Então tá aqui o quadro solução primal e aqui o quadro solução dual. Tá bom? Então ó, eu copiei aqui, né, o modelo e fiz o modelo dual também. Então lá. 2, 3, 2, 3, 10, 5, 10, 5, y1, y1, y2, y2, menor, menor, maior, maior. Trouxe o 50 e 90 para cá. E para a função aqui agora, que é minimizar D, veio 300 e o 1000 no y2. Tranquilo? Então, tá aqui o modelo primal, aqui o modelo dual. Aqui o quadro primal e aqui o quadro dual. Como é a interpretação econômica do dual, vamos fazer a interpretação aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, para a gente ter uma ideia, não vou comentar tudo não, depois vocês fazem as transposições de pensamento, né? Se é possível. Então aqui informa que o y1 é igual a 30, realmente, ó, y1 igual a 30. Muito bem, como o y1 está aqui na solução do dual, significa que no primal ele tem que estar no quadro. Então quando a gente volta aqui, e lembrando, né, aquela regra, y e lá no primal era xfi. Então se y1 é 30, lá no quadro primal o xfi no quadro é 30. Realmente, está aqui. Né? E aqui é o que? É o preço de oportunidade. Então, conclusão. As variáveis básicas vão nos trazer os preços de oportunidade. Tá bom? Então, quando aparece o y1 aqui, 30, fala que o preço de oportunidade dele é 30. Aparece, logo, o xf1 é 30. Aqui aparece o yf1, que é preço de oportunidade, lá no primal, esse aqui é yf1, lá é o x1, realmente o x1 também é preço de oportunidade. Então, eu já fiz comentários anteriores, fiz aqui um rascunho, até rabisca para um lado para o outro, né? Mas para que a gente entenda. Então, recapitulando, y1 é 30, no primal representa xf1 no quadro. Então, olha lá, o coeficiente de xf1 é 30, que é o preço de oportunidade do recurso. A mesma coisa aqui, a gente vai poder agora verificar que o yf2 foi 0. Poxa, se o yf2 é 0, é porque o xf2 é 0. Aí a gente vem no xf2, o coeficiente é 0. Né? O que isso representa? Todos os que estão aqui na variável não básica, né, ele vai dizer para mim que se é 0, então porque o y2, xf2 é não escasso. O que é ser não escasso? Não há sobra desse material, conforme a gente colocou no texto. Né? Lá, o y2,
que no primal xf2, o coeficiente dele é 0, logo esse recurso é não escasso. Tá bom? Se ele é não escasso é porque não tem sobra, que há sobra desse recurso, né? Se ele fosse escasso, teria sido 0. Então, como ele é não escasso, então há sobra desse produto. E realmente, quando a gente vem para cá, vem que o xf2 dá 500. Ó, xf2 igual a 500. Então, significa que no recurso 2, né, tá tendo uma sobra de 500 unidades. Tá, beleza? Então, continuando aí as nossas interpretações, né, iremos falar agora da função objetiva do dual. Então, ó, aqui eu vou me ajudar aqui, ó. A função objetiva do dual é essa fórmula aqui, né? A gente pega lá, ó, menos D mais 500y2 mais 100yf2 igual a menos 9.000. Tá bom? E aí a gente vai lembrar que sempre a gente tem que ir dali para cá para vocês entenderem. A gente faz, eu não preciso ficar fazendo isso, eu estou fazendo para que vocês entendam, tá? Depois a gente faz a interpretação só aqui. Então a gente tem que lembrar que o y2 aqui, que o coeficiente é 500, aqui na solução é o xf2, ó, xf2 é 500. E o yf2, que aqui é 100, lá no primal é o x2, que é 100. Tá bom? O que significa? Eles são os recursos, como a gente já tinha adiantado, não escassos, ou que estão sobrando. Então, conforme eu fiz aqui na minha colinha, né? Então, olha lá, você tem lá a tabela, a função objetiva do dual final, e aí tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui remete ao xf2 e ao x2, né, que são recursos não escassos ou que estão sobrando. Podemos dizer então que a função objetiva dual, portanto, mede a capacidade do estoque de recursos de gerar lucro. Então, se ele está sobrando, o que a gente pode? Pode vender, pode deixar de comprar esse recurso, né? Porque ali nós não falamos o enunciado, vamos supor que a gente fosse fazer móveis. E aí eu tivesse que comprar móveis hoje pré-montados, que a gente usa o MDF, né? Então eu tivesse que comprar placas de MDF. E aí eu fiz os móveis encomendados, entreguei e sobrou lá 500 placas de móveis. Ou tinta para pintar, 100 latas de tinta. Então por que isso aí pode ainda aumentar o meu lucro? Porque como eles estão sobrando, eu posso ou revender, né, ou devolver, de repente eu comprei consignado de algum lugar, ou de repente, né, fazer mais móveis com isso aí. Então isso ainda vai poder me gerar mais lucros ainda. Beleza? Muito bem. Além disso tudo, a gente pode verificar aqui que no modelo dual, né, as restrições, ó, vou pegar a primeira restrição aqui, 2y1 mais 10y2 maior ou igual a 50. Então tá ela aqui. O que essa restrição fala? Tá? Essa restrição está me indicando que o produto P1, que usa 2 unidades de R1 e 10 unidades de R2, por quê, professor? Ó, que a gente vai pensar lá, ó, lá no início do primal, ó, 2 e 10. Né? Você tem aqui para construir o x1, aí virou aqui o 2 e 10 aqui agora. Tranquilo? Tem esse valor de oportunidade calculado em termos desses produtos. Né? Aí do lado de cá vem o 50. Aí o que eu tenho que entender aqui? Esse 50 nada mais é que o preço, né, que o valor atribuído ao mercado. É o valor que o mercado dá como limite. Então, quando eu for fabricar o P1, então eu tenho como limite o 50. Então o que eu tenho que pensar? Esse valor também é chamado de valor externo, né? Porque ele é enviado pelo mercado. E aí o que eu tenho que entender? Que se na minha produção, né, o custo chegar até 50, beleza. Né, porque até coloquei lá, se 2y1 mais 10y2, aqui eu coloquei, né, transformando a inequação em equação, aí gerou aqui o yf1, que é a folga, que jogando lá para
o primal é o x1, mas vamos ver aqui. Então isso aqui dá 50, lá é 50, 50 menos 50, o y f1 torna-se para mim aqui 0, né? Se a solução dele é 0, significa que lá no primal o x1, que por enquanto é 10, se ele fica 0, ele torna-se para mim básico, ok? Se ele torna básico, significa então que até nesse valor eu estou podendo vender. Caso contrário, né, se o custo do produto começar a ficar maior do que 50, aí já não compensa. Então aí é melhor eu destinar a verba para fabricar esse produto, o P1, né, para fabricar o P2, ou para não fabricar nada, ou para fabricar um outro ainda que eu nem tinha na linha de produção. Beleza? Basicamente é assim que a gente faz a interpretação, né? Fui bem resumido aqui e realmente peço que vocês leiam bastante, porque conforme aprendi com o meu professor, é algo que precisa mais de leitura. Você tem que ler e conectar, né, os valores com a sua interpretação, e aí começa a discutir com as pessoas, e aí você vai ver que você está entendendo. E para isso precisa fazer exercícios, comentar com os colegas, e aí a gente interpretando fica mais fácil. É mais fácil interpretar lendo do que explicar, tá bom? Eu me esforcei aqui, espero que tenha trazido aí alguma luz nessa videoaula aqui. Tá bom, pessoal? Continue com a gente. Até o próximo vídeo.